Estamos ao vivo! Seja muito bem-vinda, Pelotão 459. Bora tocar o terror na terra. Hoje é mais um dia, mais uma oportunidade que nós temos, né? Eu ia falar você, mas nós temos para tocar o terror na terra. É mais um daqueles dias onde nós nos colocamos à disposição de sermos dirigentes. Coloca aí, a dirigência é fruto daqueles que governam. A diligência gera frutos para quem governa. Então, seja muito bem-vindo aí, bora tocar o terror na terra. E aí, vocês vieram prosperar no dia de hoje? Ou ficaram somente naquele dia que é o Dia Internacional de Promessas? O Dia Internacional de começar algo, o Dia Internacional de prometer mais uma coisa, o Dia Internacional de acordar motivado e nada fazer? Ou realmente é o dia onde você decidiu fazer o que precisa ser feito? Fala aí para mim. A diligência gera frutos para quem governa. Eu quero te fazer um convite porque hoje chegou o dia de prosperar e é isso que eu vou fazer. Todos os dias a gente tem oportunidades. Quais são as oportunidades? Oportunidade de fazer o que precisa ser feito. E tudo depende muito da velocidade. O que significa velocidade? Velocidade, ela é uma taxa de mudança de posição, ela mensura o quanto que algo levou de tempo de um local até outro. O que é velocidade? Velocidade é igual a distância dividido por tempo. Às vezes você sonha em estar em algum lugar ou chegar a algum lugar, só que isso depende do quê? Do tempo, isso significa velocidade. Às vezes você tem um local, sabe aonde quer chegar. Não sei quantos que lembram na aula de matemática da regra de três. Na regra de três, estou vendo vários de vocês, Maurício está aí, Big Custa, Isadora, João, Elaine. Ó, o seu João, fala, seu João! Tamo juntos. Maurício está aí, a Isadora, o Fernando, a Elaine, Flávia, a Tati. José está aí, Fabiane. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês. Entenda o seguinte, a gente está falando sobre chegar a algo e ser diligente a algo. Então, o que é velocidade? A velocidade é a rapidez que um objeto se desloca em relação ao tempo. Ele sai de um ponto a outro. Da onde você está hoje até o seu destino, aonde você está hoje até aquilo que você quer conquistar. Então você tem uma equação que é velocidade é igual distância dividido pelo tempo. Tanto é que a gente fala sobre quilômetros por hora, ou metros por segundo, ou quilômetros por segundo também. Então você tem uma taxa de mudança de posição. É exatamente isso. O que acontece? Algumas pessoas sabem onde quer chegar, quer dizer, tem a distância. Talvez seja algo físico, talvez seja algo emocional, talvez seja um destino, você tem ele. O que está te faltando? O tempo ou a velocidade? Só que o tempo as pessoas não sabem, porque o tempo vai ser relativo à velocidade. Quanto mais velocidade eu imprintar em algo, quanto mais velocidade eu colocar em algo, menor vai ser o tempo. Você está entendendo nisso? Algumas pessoas falam, eu sei onde eu quero chegar, mas parece que eu nunca chego. Sabe por quê? Por causa do tempo, ele está aumentando muito, só por causa da velocidade. Então, escreve. O tempo do meu destino vai depender da minha velocidade. O tempo para alcançar aquilo que eu quero depende somente da minha velocidade. Muitos querem chegar, mas querem chegar caminhando. E está tudo certo. Então, coloque aí, velocidade é igual tempo dividido distância dividido pelo tempo. Você tem um tempo mais, a velocidade mais rápida, que é a velocidade da luz. A velocidade da luz, se a minha memória não falha, são 300 mil quilômetros por segundo. Essa é a velocidade da luz. 300 mil quilômetros por segundo. 300 mil quilômetros por segundo quer dizer que ela pode dar 7 voltas e meia na Terra em um segundo.
A velocidade da luz, ela percorre 300 mil quilômetros em um segundo. Logo, ela consegue dar 7 voltas e meia em um segundo na Terra. Então, quando você começa a olhar sobre velocidade, é ela que vai determinar o tempo até o seu destino. E vamos dizer que você já tem um destino, já fica claro para você. Paulo, ele entendia exatamente isso. Presta atenção no que eu vou te falar. O apóstolo Paulo entendia exatamente isso. Ele sabia o destino, aquilo que ele precisava fazer, o propósito que ele tinha. E era interessante que ele, sabendo exatamente isso, ele olhava para o tempo e ele falava: eu preciso aumentar minha velocidade. E se achava lento. Eu não sei quantos de vocês um dia já se questionaram e falaram: eu acho que eu sou lento, eu acho que eu estou lento. Parece que as coisas não estão acontecendo, parece que o tempo está sendo muito grande, porque o tempo está ligado intimamente à velocidade para conquistar algo. E aonde que eu encaixo tudo isso daí, Thiago? Em algo chamado diligência. Anota isso daí. A diligência aumenta a minha velocidade e a minha intensidade. Porque uma coisa é você correr, isso te dá velocidade. Outra coisa é você empurrar com a barriga. E alguns de vocês estão empurrando com a barriga seu propósito, a missão e seus sonhos. Me perdoe falar isso já nessa hora da manhã, onde você ainda está acordando numa segunda-feira motivado, encontrando um motivo para uma ação, mas está demorando, é porque você não está correndo, está empurrando com a barriga. Se está demorando, é porque você não está correndo, não está na velocidade da luz, mas sim empurrando com a barriga. O que é empurrar com a barriga, Thiago? Empurrar com a barriga é quando você vai simplesmente arrastando as coisas. Ei, chegou o dia de ser dirigente. O que é diligência, Thiago? Diligência é fazer o que precisa ser feito. A diligência vai aumentar a minha velocidade. Ser dirigente vai colocar os meus pés mais rápidos. Por quê? Porque diligência é sobre uma constância. Não é sobre olhar quando estou animado e quando estou desanimado. O problema é que o seu ânimo vai oscilar todos os dias. E se você depender do seu ânimo, você nunca vai executar. Por isso que as pessoas ficam oscilando na sua velocidade até o seu propósito. Mas existe alguma coisa que aumente essa velocidade, é a diligência. O que é diligência, Thiago? É trabalho constante, é zelo e é uma inteligência estratégica. Anota aí, por favor. Anota aí, por favor. Alguém perguntou quem é hoje? Thiago Rocha. Aí meu arroba. Então escreve: chegou o dia de ser diligente. Hoje é mais uma oportunidade que eu tenho para ser diligente. E eu quero te falar mais sobre isso para aumentar a sua velocidade. Mas Paulo, já que a gente está falando de Paulo, Paulo, ele dava alguns conselhos. E ele aconselha um pastor jovem, que é Timóteo. Então ele escreve uma carta a Timóteo, incentivando, para ele cuidar com algumas coisas que possam oscilar a sua velocidade no meio da jornada. Paulo convida Timóteo a tomar consciência de algo que pode oscilar a sua velocidade e levar mais tempo para cumprir o propósito. Porque você tem duas tipos de velocidade. Você tem uma velocidade que é de escala, uma velocidade escalar, que ela só mostra a magnitude da velocidade. E você tem uma velocidade que é vetorial. O que é a vetorial? Ela não mostra somente a velocidade, mas ela mostra a direção. Então, quando você tem uma velocidade vetorial, ela vai te mostrar a direção. E quando você tem uma velocidade escalar, ela vai mostrar a magnitude daquela velocidade. É exatamente isso que você vai fazendo hoje. Se você colocar num quadro onde você tem magnitude, onde você tem o vetorial, você vai saber exatamente a velocidade de escala e de direção. Chegou o dia de ser dirigente. Então pega aí 1 Timóteo, capítulo 1.
E a gente vai ler para dar início no nosso dia de hoje, na nossa aula. E você faz parte do Pelotão 459, deixa eu te fazer um convite. Aperta o botãozinho de like aqui, ó. Aperta o botãozinho de like e compartilha essa live com 3 pessoas que mais fazem sentido para você, para que elas possam também ser abençoadas. Abençoados, por isso que nós estamos compartilhando. Vai lá e compartilha aí. Posso ler então? 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Paulo escreve assim: Partindo eu para Macedônia, roguei-lhe que permanecesse em Éfeso, para ordenar a certas pessoas que não mais ensinem doutrinas falsas, e de que deixem de dar atenção a mitos e genealogias intermináveis que causam controvérsias, em vez de promoverem a obra de Deus, que é pela fé. O objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sincera. Paulo começa a chamar a atenção e fala o seguinte: ei, esqueçam todo tipo de doutrina falsa, mas foque apenas em uma coisa, no amor. E o que é o amor? O amor é algo que procede de um coração puro, de um coração com consciência e de um coração com fé sincera. Ele fala para as pessoas não olharem mais para qualquer tipo de doutrina falsa, mas apenas começar a moldar o seu coração, porque do seu coração procede fontes de vida. Então ele fala, o objetivo dessa instrução é amor que procede de um coração puro, uma boa consciência e uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. Você entende isso quando um pouco mais para frente você lê e ele fala o seguinte, lá em Filipenses, se eu não me engano, Filipenses capítulo 1, ele fala, não seja alguém apenas falante, mas seja alguém praticante. O que ele quer dizer? Fale apenas aquilo que você pratica e pratica apenas aquilo que você fala. Sendo assim, você não precisa ter uma boa memória. Então ele fala o seguinte, que existe alguns mestres da lei. Lembra que Paulo estava preso em Roma nessa hora, então ele manda uma carta para um pastor jovem, Timóteo, para ele não desanimar, para ele não perder a jornada. Talvez seja você que precisa hoje não desanimar, não se perder por causa da sua juventude ou da falta de conhecimento ou a imaturidade de tomar algumas decisões. E aí Paulo fala o seguinte, esqueça todo tipo de doutrina falsa, quer dizer, tudo aquilo que falam sem exatamente executar, mas tem um coração puro, com fé e consciência. Puro, consciente e com uma fé sincera. Querendo ser mestres da lei, quando não compreende nem o que dizem, nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. E ele continua falando o seguinte, sabemos que a lei é boa, e se alguém a usa de maneira adequada, também sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubordinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os homicidas. Então Paulo fala o seguinte, justo, o que significa justo? Ele fala, sabemos que a lei é boa, se alguém a usa de maneira adequada. Também sabemos que ela não é feita para os justos. Quem que são os justos? Justo significa cumprir a vontade de Deus. Justiça significa cumprir a vontade de Deus. Ele fala, a lei não é para o justo, porque o justo já cumpre a vontade de Deus. Está entendendo isso? Se você já cumpre, essa lei não é para você, porque você não vai utilizá-la, porque você já está cumprindo aquilo que é bom. Mas essa lei é para aqueles que são transgressores, para os que praticam imoralidade sexual, os homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos e para os que juram falsamente, e para todo aquele que se opõe à doutrina. Essa sã doutrina se vê no glorioso evangelho que me foi confiado, o evangelho do Deus bendito.
Então Paulo começa a trazer algo naquele tempo, falando o seguinte: existe uma lei, só que essa lei, se você é justo, não precisa se preocupar com ela, porque essa lei é somente para aqueles que são transgressores, e você não precisa dar opinião se isso é certo ou se é errado, somente está ali escrito. Se você for justo, cumpre a vontade de Deus. O que, que é isso? Existem ideologias, existem pensamentos, existem movimentações, e a verdade não precisa ser justificada. Então, o justo, ele já cumpre a verdade. Ele não precisa justificar algo. Ele não precisa nem explicar algo. Ele não precisa nem defender algo que estão falando ou pedindo para ele defender. Por quê? Porque a lei é somente para os transgressores. O justo é aquele que segue o seu caminho. Por que eu estou te falando isso? Porque se a sua mensagem é de verdade, não tenha medo de cair. Faça todos os dias a mesma coisa. Por quê, Thiago? Porque isso faz você perder a velocidade no meio do caminho. Você que está chegando agora, a gente falou muito sobre velocidade. O que é velocidade? Velocidade é uma equação de distância dividida pelo tempo. Às vezes, nessa equação, você sabe só qual é a distância. O que é distância? A distância é aonde você quer chegar. É o resultado que você quer ter. É o fruto que você quer colher. Essa é a distância. Às vezes a distância é um casamento, às vezes a distância é um bem, às vezes uma distância é um relacionamento. Você sabe onde quer chegar. E alguns falam, eu não sei o tempo. O tempo é relativo à velocidade. Quando eu saio da verdade e quero justificar as verdades porque alguém que é transgressor fica culpando, eu perco a velocidade no meu caminho, no meu propósito. Você está entendendo? É como se você fosse fazer uma viagem até algum lugar. São as distrações no meio do caminho. Quantos de vocês estão rodando horas e horas longe do seu destino por causa das distrações? Saibam, deixa eu te falar agora, você que está no 459, toque, 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 desperta ou tu que dormes. Levanta desse caixão aí. Existem distrações disfarçadas de bênção na sua vida. Quantos de vocês entram em ruas sem saídas na sua vida? Você já parou para pensar quantas ruas sem saídas você entrou? Quantas ruas sem saídas tem no seu caminho hoje, que são pessoas que não agregam a nada, são situações que não te levam a lugar nenhum, são ambientes que não te proporcionam crescimento ou aceleração. E nada melhor do que falar isso numa segunda-feira, porque hoje é o dia de sermos dirigentes. Então Paulo fala o seguinte, para que sabemos que a lei é boa se alguém a usa de maneira adequada, também sabemos que ela não é feita para os justos, para aqueles que cumprem a vontade de Deus. E alguns, ao invés de buscarem um caminho, manterem a consistência, trabalhando consistente, sendo zeloso e tendo uma inteligência estratégica, ficam buscando atalhos. Saiba que se atalho fosse bom, ele seria chamado caminho e não atalho. Tá bom, Thiago, então o que que eu faço? Ei, só volta para o GPS do seu caminho. Só volta para o caminho original e não olha mais para os lados. Sabe por quê? Uma vez dirigindo o carro da Mercedes, na Copa Mercedes, nós pilotávamos na Copa Mercedes, eu aprendi algo. Que quando você sai para entrar nos boxes, você precisa baixar a velocidade e andar entre 30 e 40 km por hora na entrada aos boxes. Lá fora a gente andava 200, 220 km e quando voltava para os boxes tinha que baixar para 30, 40 km por hora. Posso te falar algo? Quando estava entrando nos boxes, eu conseguia prestar atenção em tudo aquilo que estava acontecendo do lado. Mas quando eu estava na pista, eu só conseguia fazer alguma coisa, focar adiante. Porque dos lados eu só via vulto. Presta atenção, ei, pelotão 459, se você consegue reconhecer aquilo que está do seu lado, é sinal que você está em baixa velocidade. Mas quando começar a aparecer os vultos, é sinal que você está em muita velocidade.
Quando você não consegue nem se distrair com aquilo que está passando, que você não consegue reconhecer, é como num canal, como num túnel de vento, você só foca à frente. Quanto mais você aumenta a sua velocidade, mais encurta o tempo até o destino. E é uma decisão sua, é uma decisão minha, de todos os dias saber se eu quero chegar mais longe, mais rápido, mais devagar, com mais tempo ou com menos tempo. Só vai depender de você. Tá bom, Thiago, como que eu aumento a minha velocidade? Sendo diligente. E o que é ser diligente, Thiago? Fazer o que precisa ser feito. Então anota aí, diligência é trabalho constante, zelo e uma inteligência estratégica. O Gilberto falou, eu me sinto uma tartaruga perto de vocês. Não, Gilberto, é só a fase. Entenda que todo aquele que sai tem um problema da inércia. O que é inércia? Você sair do ponto zero. É como um grande trator, é como uma grande máquina, como um grande trem a vapor. Ele começa a aquecer, 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 aquecer e depois entra em grande velocidade e tudo é um processo. Atalho, se fosse bom, chamaria esse caminho. Atalhos são desculpas daqueles que saem do seu propósito. Que às vezes o atalho te faz dar uma volta muito maior ou te leva para lugares e você observa coisas que estão fora do seu caminho. Atalho é um jogo para aqueles que querem apenas o resultado rápido e não aqueles que querem se tornar algo durante o processo. Você entende isso? Então anota. Hoje, você que está chegando aí no 459, nós estamos falando exatamente sobre aumentar a velocidade, sobre você não distrair olhando para os lados. E olha só que continua falando, a gente está lendo 1 Timóteo capítulo 1, a gente parou no versículo 11, a gente vai ler o 12 agora. Olha só o que fala no 12 para você pegar mais alguns códigos e aplicar na sua vida. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças. Paulo escreveu essa carta quando ele estava preso em Roma, ele escreveu para Timóteo, um jovem pastor, para que ele não desanimasse e continuasse focado naquilo que ele estava fazendo. Ele fala o seguinte: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para um ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz por ignorância e não por incredulidade. Entenda o seguinte no que eu estou te falando, para você entender isso que eu acabei de falar. Paulo, ele era um perseguidor, ele era romano, ele tinha um cargo, um alto cargo hierárquico no governo romano, no exército romano. Ele era um perseguidor de cristãos, e ele matava eles na época. Até um dia que ele recebeu uma ordenança de ir, uma diligência de ir para Damasco. E na estrada de Damasco, ele viu uma luz. E essa luz o cegou. Essa luz apareceu falando o seguinte: Paulo, por que você me persegue? Era Jesus falando com ele. Paulo, por que você me persegue? Jesus falando com Paulo. E ele fica cego durante 3 dias e é levado para uma casa em Damasco. E lá, uma pessoa que aparece uma única vez na Bíblia, e é isso que eu acho louco demais. Eu acho interessante demais, não foram os apóstolos, não foram ninguém, apenas apareceu uma vez. Um homem chamado Ananias recebe uma palavra de Deus falando o seguinte: vai lá naquela casa que existe alguém que você vai evangelizar. E quando ele descobre que era Paulo, perseguidor de cristãos, Ananias fala, mas eu? Ele ficou com medo, porque afinal, como que ele ia evangelizar alguém que estava matando? Vai que ele voltasse a enxergar e cortasse a cabeça dele também? E Ananias aparece uma única vez, evangeliza alguém que escreveu 80% do Novo Testamento. Alguém que deu 4 voltas no mundo antigo evangelizando.
Sabe o que é interessante? O Alexandre acabou de falar isso aqui, abriu uma janela. Ele falou, estou com um carro elétrico, não precisa abastecer. E é veloz. Amigo, você precisa dar carga nele. Talvez você não precise abastecer, mas você precisa botar no carregador. Ele precisa de um carregamento todas as noites para cumprir, ou senão não chega lá. E o que é o carregamento? É você conectar direto com a fonte. A fonte vai te carregar em todos os momentos para ele aumentar cada vez mais a sua velocidade. E aí Paulo entendeu isso, ele foi buscar. Por isso que ele fala o seguinte: dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, Paulo começa a confessar, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia porque eu fiz por ignorância e não pela minha incredulidade. Ele continua falando o seguinte: contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Versículo 15. Essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Paulo se considera o pior. Ele entende realmente a sua condição pecaminosa. Quando Jesus ele sai para fazer o sermão da montanha, sobre falar as bem-aventuranças, ele tem um momento lá que ele fala o seguinte: bem-aventurado os humildes de coração, pois deles é o reino dos céus. O que é alguém humilde de coração? É alguém que reconhece a sua condição pecaminosa. Alguém que conhece que é o menor do reino. Ele continua falando o seguinte: mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. Ao Rei eterno, o Deus único, imortal e invisível, seja a honra, a glória para todos sempre. Amém. Paulo ele traz uma nova visão, falando de Timóteo, que era o seu discípulo, a quem ele discipulava, que era um pastor muito jovem. E ele estava incentivando para ele que ele continuasse nessa jornada. Para que ele continuasse nessa jornada sem desanimar. Ele continua no versículo 18: Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência de que alguns rejeitaram e, por isso, naufragaram na fé. Entre eles estão Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. Eu acho lindo demais essa história, porque quando Paulo entende isso, ele olha a distância, quer dizer, ele olha o destino, ele olha o ponto, ele olha o propósito, para onde ele quer ir. E o tempo está relativamente ligado à velocidade. Você que está chegando depois, nós começamos o 459, às 4h59 do Brasil, se despertando para tocar o terror na terra. Entenda o seguinte: quem acorda primeiro salva toda a família. Eu vejo esse programa que eu conheci em 2020, o 459, eu estava aí desse ladinho aí, sendo aluno do Pablo, no 459. Isso começou a queimar o meu coração e eu te confesso que acordar às 4h59 da manhã mudou a minha vida. Junto com outras coisas que eu te conto em alguma outra live, mudaram a minha vida, a minha conduta. Tiago, acordar cedo muda a minha vida. Não. Se acordar cedo mudasse a sua vida, se acordar cedo prosperasse alguém, os padeiros estariam todos ricos, porque eles acordam cedo. Então não é aquilo que você faz, não é o acordar cedo, mas é como você vai fazer. Só para você entender, acordar às 5 horas e ter um motivo para acordar às 5 horas da manhã, nesse horário não tem ninguém te mandando mensagem, não tem ninguém enchendo o saco, não tem cachorro
latindo, criança gritando, e-mail, telefone tocando, e-mail. Não. Então nós somos um pelotão e eu quero que você entenda o seguinte: acordar cedo, antes da maioria, vai te dar a oportunidade de construir coisas que os outros não fazem. Não, eu te provo. Se você realmente for diligente, que é o que a gente está falando hoje, sobre um princípio chamado diligência. Se você entender o que eu estou te falando e acordar às 5 horas da manhã, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 hora da tarde. Quando você parar para almoçar, você já fez uma jornada de trabalho, presta atenção. A sua jornada de trabalho, que as pessoas vão acordar às 7 ou às 8 horas, você já cumpriu até o horário do almoço. Esse é um dos maiores motivos, explodiu minha mente. Então, em 2021, conectado com o Pablo, eu continuei e vim para cá. E aí fiquei embaixador do 459, porque eu entendi que isso aqui realmente é uma oportunidade. Então, você que está chegando e chegou por qualquer motivo, chegou um pouquinho mais tarde hoje, nós estamos falando sobre o poder da velocidade. Tiago, o que é velocidade? É aquilo que eu coloco no meu carro? Não. A velocidade é uma rapidez com o objeto se desloca no tempo. Isso é velocidade. O quanto que você leva e se desloca dentro do tempo. Como que eu sei a velocidade? A velocidade é a distância dividida pelo tempo. Quilômetros por segundo, metros por segundo. Existe uma velocidade que é a mais alta de todas, que é a velocidade da luz. A velocidade da luz, ela leva 300 mil quilômetros por segundo. Só para você ter ideia que a luz, ela pode dar 7 voltas e meia na Terra em um segundo. Nessa respirada que eu acabei de dar, a velocidade da luz, a luz deu 7 voltas e meia na Terra. E presta atenção, estou te falando. E às vezes aquilo que você está me ouvindo, sabe por quê? Porque leva 343 metros por segundo, é uma frequência. Para chegar aí, é a velocidade do som. 343 metros por segundo é a velocidade do som. E ela chega exatamente na frequência, na vibração, até você. Então você sabe onde quer chegar. A gente entendeu que nessa variável, a velocidade, eu quero que você viaje junto comigo, essa velocidade, ela é igual ao tempo dividido, a distância dividida pelo tempo. Só que dessa variável eu só sei a distância, que é aonde eu quero chegar. E era exatamente isso que Paulo falava para Timóteo. Timóteo, nós sabemos as profecias, nós sabemos o destino, nós sabemos aonde você vai chegar. Nós sabemos isso. Não sabemos o tempo. E aqui eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer uma regrinha de 3. Regrinha de 3. O que é uma regrinha de 3? É você aplicar, para saber o tempo, aplicar uma velocidade. E aonde está a velocidade? A velocidade está na diligência. O que é diligência, Thiago? Diligência é trabalhar com constância, é ser zeloso. Diligente é ter uma inteligência estratégica. E olha que lindo, Paulo continua escrevendo para Timóteo na carta, para um pastor jovem, para que ele continuasse firme no propósito. Ele fala no capítulo 2 de 1 Timóteo, pega aí 1 Timóteo capítulo 2. Ele fala o seguinte: antes de tudo, recomendo que se faça súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Paulo libera um código poderoso que aumenta a velocidade. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante a Deus, nosso Salvador,
que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, eu fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhe a verdade, não minto. Paulo continuava falando para Timóteo, exatamente para ele não desanimar. É por isso que Paulo, mesmo preso, ele escreve essa carta lá de Roma para um jovem pastor, e talvez seja isso que você precisa ouvir nessa manhã. Existe somente uma coisa, que aumenta a sua velocidade e diminui o seu tempo para cumprir um propósito. É a diligência. Diligente é fazer o que precisa ser feito. É ter um trabalho constante. É ter zelo. É ter uma inteligência estratégica. Mas é ter um intermediador. Por que um intermediador? Porque todo intermediador te mostra um caminho. Quando você vai fazer uma viagem no seu mundo natural, vai pegar o seu carro para uma viagem, você tem um intermediador, que é o Waze, ou o Google Maps, ou o aplicativo de GPS que você utiliza. Ele faz o quê? Você vai lá e adiciona isso. A rota que você quer, o destino que você quer, e o intermediador, ele te mostra o caminho. Na minha vida, na sua vida, existe um intermediador, que é um caminho, que é uma verdade e é uma vida. Se você ficou testando o caminho até o destino, você vai andar em baixa velocidade e isso aumenta muito o tempo. Mas quando eu tenho um intermediador, ele me mostra o caminho, eu tenho certeza disso, isso aumenta a minha velocidade e diminui o meu tempo. Eu já não fico mais testando. Existe um intermediador. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Um jovem perguntou: tenho 15 anos, posso continuar assistindo? Você deve continuar assistindo. Porque você foi chamado para influenciar uma geração. Todo intermediador aumenta a sua velocidade. Versículo 7. Para isso fui designado, Paulo continua falando. Para isso fui designado pregador e apóstolo. E digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira, sem discussões. Da mesma forma, quero que mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças e com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com as boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. A mulher deve aprender em silêncio, com toda sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem, e esteja sempre, porém, em silêncio. Porque em primeiro foi formado Adão e depois a Eva. E Adão não foi enganado, mas sim a mulher que, tendo sido enganada, tornou-se transgressora. Entretanto, a mulher será salva, dando à luz filhos. E elas permanecerão na fé, no amor, na santidade e com bom senso. Ela começa a falar o seguinte: ei, presta atenção no que eu vou te falar. Existe alguém que vai proporcionar uma direção. Qual é essa direção? Um intermediador. Todo intermediador, ele aumenta a sua velocidade, diminuindo o tempo. Quando ele começa a trazer isso, ele começa a falar o seguinte: existem funções, e não é mais sobre roupas que vestem, mas é sobre aquilo que está no seu coração, porque o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O que ele quer dizer com isso? Não adianta você estar bela por fora, não adianta você estar belo por fora e não carregar nada dentro. Não adianta você mostrar que faz muitas coisas se isso não é verdade.
Porque ele fala o seguinte: não seja alguém que apenas fale, mas seja praticante daquilo que você fale. Não adianta apenas você vestir, você precisa ser e você precisa parecer aquilo que você carrega. Quando você faz isso, você aumenta cada vez mais a velocidade. Por quê? Porque não existe distrações no meio do caminho. Raneuso perguntou: não devemos usar ouro. Ouro é recompensas para todos os filhos. Afinal, Deus é dono do ouro e da prata. Ele fala, ele é do... Por que ele acha que não daria a você? Ele não está falando sobre, como Salomão quando falava, é preferível ter uma casa, não ter pouco, do que ter muito. Uma casa que tenha pouco esteja em festa e uma casa que tenha muito esteja em luto. Não é sobre isso. É sobre a intenção, porque Paulo vem explicar que tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Entenda isso para você não entender de forma religiosa. Como que em um momento ele fala que tudo lhe é lícito e em algum momento ele fala que não pode? Não, ele está falando o seguinte: qual é a intenção do seu coração? Porque aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. O seu tesouro está nas joias, está nas tranças, é ali que está o seu tesouro. Ou você faz isso por abundância, por ser natural, mas o que realmente importa é aquilo que eu carrego e é aquilo que sai da minha boca, porque o meu coração vai jorrar fontes de águas vivas. Se você não entender isso, se isso não explodir a sua cabeça, não sei o que vai explodir. Presta atenção no que eu estou te falando. Se isso não explodir a sua cabeça, não sei o que vai explodir. Porque às vezes você lê algo e fala, é proibido fazer isso. Não. Porque o mesmo homem que escreveu isso aqui, Paulo, ele fala o seguinte: tudo lhe é lícito. Mas o que te convém? Tudo lhe é lícito. Mas o que te convém? O que você quer fazer? O que você quer aplicar? Qual é a verdadeira intenção do seu coração? Tudo está naquilo que é o seu coração. Por quê? Porque Paulo fala o seguinte: eu corro uma vida não como alguém que esmurra o ar. Não, eu não corro uma vida como quem esmurra o ar, mas eu corro uma vida para atravessar uma linha de chegada. Em vários momentos, Paulo se coloca como diligente. E chega um momento que ele fala: não considero minha vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira. Paulo era alguém diligente. Ele não estava apenas colocando leis, porque a lei tinha sido quebrada ou descortinada há 50 anos antes de Paulo. Jesus veio para tirar escamas. Jesus veio para descortinar, cair o véu. E aí Paulo, que viveu mais ou menos 50 anos depois de Cristo, ele vem evangelizar, implantar igrejas, escrever cartas, discipular. E ele fala o seguinte: tudo lhe é lícito, mas nem tudo lhe convém. Por quê? Porque ele precisava mostrar exatamente aquilo que as pessoas precisavam viver. Tudo está na atenção do seu coração. Tudo está na intenção do seu coração. E isso é revelado, sabe aonde? Nos frutos. Os frutos revelam a intenção do seu coração. Por isso que eu não olho para as pessoas e acredito naquilo que elas falam. Presta atenção. Você que já esteve perto de mim, você que já conviveu, eu não olho para aquilo que você fala. Eu não estou nem aí para aquilo que você fala. Eu nem me preocupo com aquilo que você fala. Eu quero ver os teus frutos. Hum. Ei, presta atenção. Eu quero ver são os teus frutos. Falar, até o chat GPT fala.
falar, a inteligência artificial fala. Eu quero ver os teus frutos. Sabe por quê? Eu não sei se você sabe, mas até hoje foram desligadas 4 inteligências artificiais. 4. Sabe por qué? Desligada, ela chegar numa conclusão, desliga. Na mesma conclusão, desligam. Chegou a uma conclusão, desliga. Outra conclusão, desliga. Porque elas chegaram numa mesma conclusão, que o problema da humanidade eram os seres humanos. Elas fizeram as contas e falaram, não, diante disso aqui tudo, o problema está nos seres humanos. Temos que acabar com eles. Aí, opa, tá perigoso demais, desliga isso aqui. Uma segunda inteligência artificial chegou na mesma conclusão, falou o seguinte, o problema está nos seres humanos. Egoístas, arrogantes, soberbos, prepotentes, cheio de mau comportamento, cheio de falar perverso. Opa, tá perigoso isso aqui, desliga. A terceira vai lá e chega na mesma conclusão, melhor desligar. A quarta chega na mesma conclusão. Porque elas não conseguem observar os frutos daqueles que são dirigentes. Oh, entendi isso. Eu preciso olhar para tudo aquilo que é dirigente. Quando você começar a olhar e andar com essa conduta, o que é diligência, afinal, Tiago, para a gente caminhar para o fim, entender algumas coisas. O que eu preciso entender a partir de agora é que todos os dias existe uma nova oportunidade de aumentar a velocidade. Se a maior velocidade existe um gap entre algo que é inércia e a velocidade da luz. Qual que é essa diferença? É uma diferença de 300 mil quilômetros por segundo. Você pode andar nessa velocidade. Você pode sair do zero, da inércia, até 300 mil quilômetros por segundo. É só essa variável aqui que você tem para poder andar. Se você achava que estava no limite, tem só essa pequena variável de 0 km por segundo até 300 mil quilômetros por segundo. Ou quer dizer, 7,5 voltas no mundo. Sabendo que tudo isso é pouco para Deus, porque Ele move os planetas no seu falar. Hoje é um dia de aumentar a diligência, aumentam os resultados, aumentam os frutos, porque nós seremos reconhecidos pelos nossos frutos. Coloca aí, bora gerar frutos. Escreve aí nos comentários, bora gerar frutos. Eu amo 459 porque é uma frequência diferente. Quando você faz live à noite, live no outro horário, aparece aqueles abençoados assim, só para gerar uma frequência para que a gente possa olhar para os lados e perder a velocidade. Não, o 459 é um papo de generais, não é um papo de soldado. É um papo de pessoas que se colocam à disposição de realmente gerar frutos. Eu me sinto muito amado todas as vezes que eu venho aqui. Bora gerar frutos? Deixa eu te convidar para fazer um boot. Bora fazer um boot? Vocês topam? O que é o boot, Thiago? Boot é uma mentalização. Boot é quando eu faço uma mentalização. Boot é uma mentalização. Isso, é uma mentalização para algo que a gente vai construir, para enxergar o seu destino, a promessa, o propósito. Bora lá então? Respira fundo aí. Fica de pé no seu lugar. Peitão para frente, ombro para trás, cabeça levemente erguida. Tira o dedinho do teclado. Tira aí. Dedinho no teclado. Bora aí.
Respira fundo. Respira fundo mais uma vez. Pela terceira vez. Senhor, a Ti rendemos graças, pois o Senhor é bom e sempre nos ouve. Como nós somos felizes pela oportunidade de todos os dias levantarmos para cumprir o nosso propósito. E hoje é mais um daqueles dias chamados como imagem e semelhança para fazer o que precisa ser feito. Hoje é mais um daqueles dias que nós buscamos verdadeiramente entendermos quem nós somos e para aquilo que nós somos chamados. Veja você agora entrando num túnel do tempo. Veja você agora entrando num grande túnel do tempo. Um túnel onde você começa muito lento. Lá na frente você consegue enxergar os seus frutos. Você consegue enxergar o seu propósito, a sua missão, os seus resultados, aonde você quer chegar, o seu destino. Você consegue enxergar lá na frente. Mas ainda em baixa velocidade. E quando você olha para o seu lado direito, você consegue identificar a paisagem. As pessoas que estão lá do lado de fora, você olha para o lado esquerdo, você consegue identificar. Você consegue ver verdadeiramente todas as imagens que estão ali, porque você está em baixa velocidade. Mas algo acende, como uma locomotiva recebendo lenha, começa a acender algo no seu coração, chamado diligência. A diligência é ter um trabalho constante, é ter zelo, é ter uma inteligência estratégica. Isso, como uma lenha de uma locomotiva, começa a aquecer ainda mais. E você começa, nesse túnel do tempo, a aumentar a sua velocidade. Você já olha para o lado, já pouco consegue reconhecer as pessoas que estão do lado de fora. Porque você começa a ver apenas vultos, e isso começa a aumentar a sua velocidade. Veja você agora aumentando a sua velocidade, conforme você vai trabalhando conscientemente, de uma forma consistente. Veja você sendo zeloso por aquilo que você tem, você carrega. Veja você trabalhando com inteligência estratégica, isso aumenta muito a sua velocidade. E você continua nesse túnel do tempo, aumentando a sua velocidade rapidamente. Você vê apenas vultos passando do seu lado, já não reconhece, porque está muita velocidade. Qualquer tipo de distração que tentava te distrair, você já não consegue mais ouvir e ver, porque passa muito rápido. É você passando nessa túnel do tempo. E rapidamente você chega no seu destino. Começa agora a ver os frutos. Veja os seus frutos, não mais reconhecido por aquilo que você fala, mas reconhecido pelos seus frutos. Fala assim: eu vou chegar rápido nos meus frutos. E hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. E esse dia ele vai ser veloz. Coloca um sorriso no seu rosto, esfrega as tuas mãos. E fala assim: já é. Estamos juntos até depois do fim. Bora tocar o terror na terra. Bora fazer o que precisa ser feito. Bora fazer o que precisa ser feito. Quero te convidar todos os dias, 6h22, nesse Instagram aqui. Eu estou fazendo as parábolas do reino. E hoje foi forte. Falei sobre o joio, vou falar sobre o joio e o trigo. Se você quiser participar, 6h22 no meu Instagram. Tá aqui, ó. Thiago Rocha, BR. E aí você vai lá e a gente fala muito sobre as parábolas do reino. Você já ouviu a parábola do joio e do trigo, que eles crescem juntos? Dá uma conferida lá. Então, daqui a pouco, para explodir a sua mente e seu coração. Quem é do jogo da vida, daqui a pouco nós nos encontramos lá. E aí eu dou uma fuguinha, a gente faz. E fora isso, tamo juntos até depois do fim. Bora tocar o terror na terra, sinta-se amado por mim. E esse pelotão, com sede e fome da palavra, tem se levantado. Te vejo amanhã, às 4h59 da manhã. Sinta-se amado por mim, eu me sinto muito amado por cada um de vocês. Depois compartilha lá, tirou o print, coloca o código que você pegou, o código que você pegou e bora tocar o terror na terra. Valeu, gente. Tchau, tchau.